Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar de trigonometria do triângulo retângulo. Essa é a parte 2 do módulo 3 do seu setor 113, tá? Lembrando que a parte 1 foi a definição de seno, cosseno e tangente, falamos sobre o teorema de Pitágoras e os ângulos complementares. Nessa aula a gente vai dar prioridade aos arcos notáveis. Quais são os ângulos mais importantes que você tem que saber? O 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. De onde que esses ângulos surgem? Considere um triângulo equilátero, segue o desenho. Ele tem lados congruentes, ângulos internos congruentes. Eu vou chamar os lados de 2x. Eles são iguais, não importa qual que é o nome que eu denomine, chamei de 2x. Os ângulos internos, se você pegar 180 dividido por 3, dá 60 graus cada um. O que eu vou fazer agora? Eu vou rachar no meio, vamos cortar no meio. Essa linha se chama altura mediana, mediatriz e bissetriz. Ela corta o ângulo no meio, a base no meio. Também é perpendicular à base, né? Então, se ela chama altura, é perpendicular à base. Se a base era 2x, cortou no meio, virou x. Se é bissetriz, corta o ângulo de 60 no meio, vira 30 graus. Notem que o 30 graus e o 60 graus apareceram no mesmo triângulo retângulo. Fazendo Pitágoras, a altura é x raiz de 3. Recortando realmente a figura no meio, temos esse triângulo em destaque que a gente vai denominar a partir de agora triângulo 30-60. O triângulo de ângulos internos 30, 60 e 90 e lados x, 2x, x raiz de 3. Notem que o ângulo de 30 enxerga o x, o 90 é o dobro, enxerga 2x, e o 60 enxerga o x raiz de 3. Vem comigo, nós temos um truque então, né, galera? A gente não vai precisar utilizar muito do seno, do cosseno e da tangente. Você pode utilizar esse truque, olhando novamente para esse triângulo especial. O 30 é o ângulo pequeno, enxerga o lado pequeno, x. O 90 é o ângulo grande, enxerga o lado grande, 2x. Notem que é só dobrar. E o 60 enxerga o x raiz de 3. É só pegar o lado pequeno multiplicado por raiz de 3. Vamos fazer um exemplo. Se o lado pequeno for 7, olha lá, o 30 olha para ele, então é 7. O grande é o dobro, 14. E o médio é 7 raiz de 3. É só pegar o pequeno, que é 7, e multiplicar por raiz de 3. Esse é o caso mais simples. Se eu te der o lado grande, 50. Para chegar no pequeno, você divide por 2, 25. E para chegar no médio, você multiplica por raiz de 3. Tá vendo como é fácil? O caso mais crítico é aquele que eles dão o lado médio. Por exemplo, o 60 graus olhando para o 4. O que você faz para chegar no pequeno? Divide por raiz de 3, vai dar 4 sobre raiz de 3. E para chegar no grande, você dobra, vai dar 8 sobre raiz de 3. Então, resumindo, é assim, ó, do pequeno para o grande, você multiplica por 2. Do pequeno para o médio, você multiplica por raiz de 3. O segredo, gente, é ter o lado pequeno, beleza? Se você tiver o grande, você chega no pequeno. Se você tiver o médio, você chega no pequeno. O segredo é vocês terem o pequeno. O 45 graus, observem que ele surge de um quadrado, que é um polígono também regular. Os lados do quadrado a gente vai chamar de x. Se eu cortar no meio, essa linha chama diagonal e bissetriz. Olha lá, ela é a diagonal e a bissetriz. Divide 90 graus no meio, sai o ângulo de 45 graus. Se eu fizer o teorema de Pitágoras, a diagonal é o lado raiz de 2, olha lá, x raiz de 2. Destacando esse desenho, que é a metade do quadrado, nós temos o triângulo chamado 45-45, onde os catetos são sempre iguais, então o triângulo é isósceles, e de um cateto para chegar na hipotenusa é só multiplicar por raiz de 2. E da hipotenusa para voltar nos catetos é só dividir por raiz de 2. Pessoal, temos mais um truque. Para você sair dos catetos, chegar na hipotenusa, você multiplica por raiz de 2. E para voltar, você divide. Segue o exemplo. Se eu te der o cateto valendo 6, para chegar no outro cateto é igual, então é 6. E a hipotenusa é 6 raiz de 2. Para sair da hipotenusa, se eu te der ela 3, para chegar no cateto você divide por raiz de 2. E é óbvio que o outro cateto é igual. Beleza? Esse seria o caso crítico, divisão por raiz de 2. É claro que depois a gente racionaliza. Esses ângulos 30, 45 e 60 são chamados de arcos notáveis. Se nessas figuras em destaque você fizesse o seno, o cosseno e a tangente, você obteria uma tabela de valores. Essa tabela é o que nós chamamos de tabelinha dos arcos notáveis, que tem a musiquinha famosa do Jingle Bell. Para preencher essa tabela,
Segue a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Maninha, essa musiquinha, né? Eu sempre termino com maninha, sou o cara do axé, beleza? Nós temos aí a tabela em destaque. Gente, ela é a mãe da trigonometria. Nós temos todos os valores do ciclo trigonométrico já nessa tabela. Beleza? Por isso que a gente canta a musiquinha. Vamos fazer, pessoal, um exemplo. Ó, segue o exercício. Os lados iguais de um triângulo isósceles mede raiz de 3. E os ângulos internos congruentes também medem 30 graus. Calcule o perímetro. Ó, Universidade Estadual da Paraíba. Vamos fazer um desenhozinho. É só você fazer assim, ó. Triângulo isósceles. Vamos fazer ele bem grandão aqui para dar uma velocidade na resolução. Triângulo isósceles. Ele é um triângulo que tem os lados congruentes, né? Observem que o exercício traz que os lados medem raiz de 3 centímetros. Então, olha só, aqui mede raiz de 3, aqui mede raiz de 3. Os ângulos internos, ele colocou assim, ó, esse ângulo aqui mede 30 graus, ele aqui na base também mede 30 graus. Se você verificar quanto falta para 180, 30 mais 30 dá 60, para 180, esse ângulo inteiro aqui mede 120 graus. Esse é um triângulo especial também da nossa matéria. O triângulo 30, 30, 120. Qual que é a dica que a gente dá? Racha ele no meio. Pega essa linha chamada altura, bissetriz, mediana, mediatriz. Aqui, ó, ela é a altura porque ela vai formar o ângulo de 90 graus. Ela é a bissetriz porque esse ângulo vai virar 60 graus, esse ângulo vai virar 60 graus. Observe então que nós temos em destaque um dos triângulos especiais dessa aula, que é o 30-60. Por exemplo, esse aqui é o 30-60. Confere. O 90 graus olha para o lado grande. Do grande para chegar no pequeno, divide por 2. Então aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2. De novo, ó, do grande para o pequeno, divide por 2. Então eu tenho raiz de 3 sobre 2. E do pequeno para chegar no médio, você faz o quê? Multiplica por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. De novo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então fica 3 meios. Se essa base vale 3 meios, galera, essa base também vale 3 meios, já que essa linha era uma mediana. Portanto, nós temos que essa base inteira, 3 meios mais 3 meios, mede quanto? 3. A pergunta do exercício era qual é o perímetro. É só você contornar a figura somando os lados. Então, o perímetro é raiz de 3 mais raiz de 3, isso nos dá 2 raiz de 3, mais a base que vale 3. A resposta é que o perímetro é 2 raiz de 3 mais 3. Alternativa A. Essa é a resposta do nosso primeiro exemplo. Só que eu queria dar um destaque. Esse triângulo, que tem ângulos 30, 30, 120, você poderia memorizar também. Observem a dica no slide. Quando você tem um ângulo de 120 e o triângulo é isósceles, se a gente chamar os lados de x, você poderia afirmar que a base maior é x raiz de 3. Fica a dica, né? Dá um destaque aí. Observem que o nosso desenho também daria certo. Vamos voltar aqui. Nesse desenho, se eu pegar esse lado raiz de 3, e multiplicar por raiz de 3, adivinha quanto que dá? 3. A gente poderia ter feito o exercício de uma maneira até mais dinâmica, mais rápida. Beleza? Fica a dica aí para as provas teste. Mais um exemplo, segundo exemplo, o exercício do navio. Segue o texto comigo. O comandante de um navio fez pela primeira vez uma rota retilínea AC, orientado por um farol F localizado numa ilha. Ele pretendia determinar as distâncias do farol F até a rota AC e do ponto A até o farol F. No início da viagem, o comandante obteve a medida do ângulo FAC 30 graus.
E após percorrer 6 milhas marítimas, localizando-nos no ponto B, ele fez a medição do ângulo FBC obtendo 60 graus. Observem os ângulos, 30 e 60 apareceram. Observe a figura a seguir que ilustra a situação. De acordo com as informações, as distâncias em milhas do farol F até a rota C e do ponto A até o farol F são, respectivamente, olhem para o desenho, galera. Nós temos, ele estava no ponto A, mediu 30 graus até o farol. Chegou no ponto B, 60 graus. Ele quer saber duas coisas. Qual é a distância do farol até o A e do farol até a rota. Vem comigo aqui, ó, vamos fazer um desenhozinho. Ó, observem o desenhozinho. Nós temos uma linha horizontal, essa linha é o segmento AC. Nós temos aqui a abertura 30 graus, Vamos fazer maior para ficar mais bonito. Esse aqui é o ponto A, onde ele estava, que inicialmente nós tínhamos quantos graus? 30 graus. Esse aqui é o ponto B. Esse ângulo ele já mediu como sendo o ângulo de 60 graus. Esse aqui é o farol F. Aqui nós temos um ponto C. Bom, primeiramente, quando ele pergunta a distância do farol até a rota, é de um ponto até uma reta. É perpendicular. Então, se você traçar aqui, ó, a distância do farol até a rota, você precisa traçar o quê? A altura. Eu vou chamar essa base aqui de ponto D. Nós temos aqui a presença do ângulo reto. Observe essa figura, galera. Esse é um triângulo, que é o triângulo isósceles 30-30. Observe. 60 graus aqui, para dar 180, falta 120. 120 mais 30 dá 150. Para dar 180, falta 30. Esse é um triângulo isósceles, então, né? Esse lado, com certeza, vai ser igual a esse. É aquele nosso triângulo do exercício anterior. Se aqui é 60, aqui é 90, aqui é 30, para dar 180. Observem que nós temos, então, o triângulo 30-60 e o 30-30-120. Ele deu só essa informação, que do A até o B, nós temos 6 milhas marítimas. Então, dá para preencher todo o resto. Confere. Se aqui é 6, aqui é 6 porque é isósceles. Aqui a gente pode afirmar que é 6 raiz de 3 pelo truque do triângulo 30-30-120. Olha lá, 6, 6. Aqui é só multiplicar por raiz de 3. No triangulinho pequeno, o 6 está oposto ao 90. Então, ele é o lado grande. Do grande para o pequeno, divide por 2. E do pequeno para o médio, multiplica por raiz de 3. Voltando na pergunta, ele quer saber duas coisas. Qual que é a distância do farol até a rota? Resposta, 3 raiz de 3. E do farol até o ponto A, resposta, 6 raiz de 3. Confere na alternativa C. Essa é a resposta do exercício que fazia essas duas perguntas. Beleza, galera? Fica aqui uma sugestão de tarefa para vocês treinarem. Essas 5 questões, elas têm total relação com o triângulo 30-60 e o 45-45. Beleza? Ótimos estudos, pessoal!